Eu sou o pastor Walter Mendes e o assunto de hoje, doutrinas, teologias, fundamentos. Eu quero abrir a Bíblia aqui no primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10, que ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porém, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E, se o que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Até aqui esse texto. Paulo está dizendo: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento que é Cristo, e cada um edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O que é o fundamento que é Cristo Jesus? Nós vamos falar daqui a pouco. Mas a obra que cada um edifica sobre o fundamento que é Jesus, isso fala de doutrinas, teologias, visão de cada denominação em particular. Todas elas têm uma visão, uma doutrina, uma teologia. O que não se pode mudar são os fundamentos bíblicos. O fundamento que é Jesus. Paulo diz que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo Jesus Cristo como a pedra angular, ou seja, pedra de esquina. E existem muitas discussões a respeito de doutrinas, muitas. Alguns creem em Lutero, alguns creem em Calvino, alguns creem em Armínio. Então, por isso que a palavra diz em Efésios capítulo 4, verso 11, que primeiro Deus escolheu alguns para apóstolos. Olha, vamos lá, primeiro Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo o amor à verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, verso 11, dizendo que Deus, o Senhor Jesus deu dons aos homens, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, para que até cheguemos à maturidade, à medida da estatura de Cristo, a varão perfeito, e para que também não sejamos levados por todos os lados, por todo o vento de doutrina de homens que conduzem ao erro. Então, doutrinas. Voltando aqui, cada igreja tem a sua visão, é a maneira de conduzir o teu povo. Então, já que a igreja não pode mudar os fundamentos, mas ela tem suas doutrinas, suas teologias, visão, que é a maneira de conduzir a igreja. Isso não se deve discutir. Um líder religioso que é sábio,
Ele não entra em detalhes em doutrinas de outra igreja. Ele observa se os fundamentos é Cristo. Se os fundamentos não foram mudados. Então isso nos leva a ter comunhão. Se uma pessoa segue a doutrina, a teologia luterana, calvinista ou arminiana, isso não tem problema, desde que os fundamentos bíblicos, que é Cristo Jesus, não seja mudado. O que são os fundamentos que não pode ser mudado? Eu fui um bom católico até os meus 26 anos de idade e eu posso falar aqui um pouco sobre esse assunto. Por exemplo, o credo romano, o credo católico, muita gente tem de cor como a oração do crê em Deus Pai. Isso é o credo, é o fundamento católico romano. E o que o fundamento católico romano diz? O que o fundamento católico romano diz? Olha só. O credo romano, ele diz que é o fundamento católico. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse é o fundamento católico. Lutero, em 1517, na Reforma Protestante, ele fez uma mudança. Quando o credo romano diz, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, Lutero mudou, dizendo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, porque a Igreja Católica se referia a ela como a única igreja verdadeira. Então Lutero estendeu essa reforma dizendo, creio na Santa Igreja Cristã, atingindo então todas as igrejas cristãs. E temos então os fundamentos do cristianismo, que não vai mudar. Esse não pode ser mudado. Os fundamentos do cristianismo são: cremos em um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Na inspiração da Bíblia Sagrada, no nascimento virginal de Jesus, deidade de Cristo, 100% divino e 100% homem. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Cremos no perdão dos pecados em Cristo Jesus. Cremos no novo nascimento do homem pela fé em Cristo. Cremos que Jesus foi crucificado, foi morto e sepultado. Mas cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Cremos que Jesus ascendeu-se aos céus. Cremos no batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, na segunda vinda de Jesus, no juízo final, que será o julgamento das nações, e cremos na vida eterna. Esses são os fundamentos que não se pode mudar. Doutrina. Cada igreja tem a sua. Cada ministério, cada denominação tem as suas doutrinas. E não se deve discutir. Cada igreja deve respeitar a doutrina de outra igreja, a teologia, a maneira de conduzir da outra igreja. Eu quero repetir aqui, um líder evangélico cristão sábio, ele não vai tocar em doutrinas, em teologias de outra igreja, mas sim respeitá-lo. Porque se Deus quisesse todo mundo, todas as igrejas falando uma mesma língua, o Senhor não teria confundido as línguas lá na Torre de Babel. Deus queria que aquele povo se espalhasse sobre a terra. Então eles tinham a mesma língua e queria construir uma torre que tocasse o céu para não se espalhar. Então Deus confundiu a língua para que eles saíssem e povoassem toda a terra. Cada grupo que entendia sua língua saíam
os grupos e encheram a terra. Hoje, se fosse apenas uma igreja, apenas uma visão, a igreja não havia crescido. Mas como Deus permitiu que cada igreja tenha a sua linguagem, as suas doutrinas, a sua visão, então a igreja está espalhando o evangelho, cada um levando a sua visão. Não importa a teologia, a doutrina, o que importa são os fundamentos. Se cada um que edificou sobre os fundamentos edificar, a obra será aprovada. Todavia a Bíblia diz, será salvo, mas não terá galardão. Então não vamos discutir teologias e doutrinas, embora tenha a maioria dos calvinistas batendo na visão apostólica, destruindo, dizendo que não existe apóstolo, falando contra a visão apostólica, mas isso falta de maturidade, que nós não sejamos como crianças, como meninos, levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. O que eu quero finalizar aqui dizendo, todas as doutrinas e teologias são válidas desde que tenham fundamentos na palavra de Deus. Mas nunca se deve dizer a minha é a melhor, é a principal e todas as outras estão erradas. Desde que o fundamento seja Cristo, então todas as doutrinas, todas as teologias vão ganhar um tipo de pessoa, vão levar pessoas à salvação. A obra de cada um será aprovada pelo fogo. Então veremos quais serão os galardões daqueles que têm teologias e doutrinas diferentes. Mas isso é com o Senhor, não pertence a nós. Até o próximo vídeo. Paz seja com todos.